Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente, pessoal, o professor Isaías, e hoje nós damos continuidade ao nosso curso de eletricista instalador. Pessoal, nós estamos na nossa última aula de tensão elétrica, a aula 4D, tá, pessoal? É a última aula deste conteúdo que faz parte da unidade curricular de eletricidade geral. Legal, pessoal? Vamos falar um pouquinho, pessoal, a respeito do instrumento de medição da tensão elétrica, tá? O instrumento usado para a medição da tensão elétrica chama-se voltímetro, tá bom? Assim como nós tínhamos lá o instrumento de medição da corrente elétrica, que era o amperímetro, media amperes, nós temos o voltímetro. O voltímetro mede volts, tá? O voltímetro é dedicado a medir apenas a tensão elétrica. Ele é um instrumento que só mede tensão, volts. Esse aqui vai de 0 até 350, 300 volts, ó. Tá bom? Nessa escala superior aqui, ó, até 300 volts. Então, pessoal, o voltímetro foi um instrumento criado, inventado para medição de tensão elétrica. Então, no passado, nós tínhamos só o voltímetro separado. Nós tínhamos que medir corrente elétrica, usava o amperímetro. E a medir tensão elétrica, usava o voltímetro. E hoje os voltímetros ficaram mais, como foi a invenção do instrumento, que temos um voltímetro analógico, os instrumentos foram reunidos todos em um instrumento só, o multímetro, o alicate amperímetro. Isso é multímetro, é multimedidor. Ele mede vários instrumentos. E os analógicos, isso aqui apenas o voltímetro, ficou mais para uso em laboratórios, em algumas máquinas, alguns usos exclusivos, tá bom? Mas para medição para o eletricista, nós temos o multímetro, tá bom? Então, para a medição de tensão alternada nas instalações elétricas, nós iremos utilizar o multímetro ou o alicate amperímetro, tá? O multímetro, pessoal, ele é utilizado tanto para medir tensão contínua como alternada, o multímetro e o alicate amperímetro. Mas a gente, voltado para o curso de instalações elétricas, a gente não vai trabalhar com baterias, não vai trabalhar com placas eletrônicas. Então eu vou ensinar vocês a utilizarem a medição em corrente alternada, tá bom? Perceba que o multímetro ele tem vários instrumentos dentro dele. Tanto o amperímetro, como o voltímetro, como o ohmímetro, outro instrumento, que a gente vai falar depois na próxima aula, que é sobre resistência. Aqui no alicate amperímetro é a mesma coisa. Nós temos aqui o multímetro, um multímetro dentro do alicate amperímetro. Tá? Ele é um multímetro com as garras aqui, ó, para medição de corrente. Então é a evolução do multímetro. Tá? O multímetro seria a evolução lá dos medidores analógicos, dos instrumentos raízes, o amperímetro, o voltímetro, o ohmímetro. O multímetro foi a evolução desses instrumentos, enquanto que o amperímetro já é a evolução do multímetro. Ele contém um multímetro dentro dele com a vantagem de ter o alicate amperímetro. Tá bom, pessoal? E quando a gente for medir tensão alternada no instrumento, nós vamos buscar por essa representação. É o V de tensão e o senoide aqui, ó, de alternado, tá bom? Quando for medir tensão contínua nas pilhas e baterias, nós buscamos por esse traço contínuo ou por esse traço contínuo com 3 tracinhos embaixo. Essa é a simbologia de contínuo e essa é a simbologia de alternado. Percebam que no instrumento anterior, a corrente elétrica, quando nós íamos procurar a medição de corrente, buscava aqui o A de ampere com essa simbologia contínua, ou o A de ampere
com essa simbologia alternada, para medir corrente. Agora que nós vamos medir tensão, nós procuramos no instrumento o V de volt, com a simbologia de contínuo, ou o V de volt, com a simbologia de alternado. E é esse que nós iremos utilizar. Então, pessoal, aqui no nosso instrumento, a escala de medição de tensão alternada que nós vamos buscar é aqui, ó, 600 volts alternado. Olha o sinal embaixo. Está um pouquinho meio mal feito esse sinal, mas é aqui, ó, tá vendo? 600 volts alternado. Alternado. Diferente dos 600 volts contínuo aqui, ó. Tem o sinal, 3 pontinhos embaixo, tá vendo, pessoal? Então nós iremos tirar de off aqui o nosso seletor e trazer aqui para a escala de 600 volts alternado e fazer a medição de tensão alternada, tá bom, pessoal? E aqui é muito importante vocês também aprenderem aonde, uma vez que colocaram já a escala de tensão alternada, aonde irá colocar as pontas de prova do nosso multímetro, tá? Lembram que corrente elétrica a gente mede com a garra do alicate amperímetro? Aqui tensão elétrica alternada a gente mede com as pontas de prova. Então nós temos a ponta de prova preta e nós temos a ponta de prova vermelha, tá bom? A ponta de prova preta, pessoal, ela sempre vai aqui nesse comum, ó, com. Então sempre o com é o local aonde vai ser conectado, tá? Borne com a ponta de prova preta. E aqui como está falando de tensão, ó, procura pelo V, aonde está marcado V, tensão, tá bom? É onde vai a ponta de prova vermelha. Aqui nesse caso desse instrumento, aqui no V1 vai a ponta de prova vermelha, tá bom, pessoal? E aqui são as pontas de prova. E como fazer a medição de tensão? Nós vimos que para fazer a medição de corrente elétrica alternada, nós utilizamos as garras aqui, ó, do alicate a perímetros e envolvemos o cabo elétrico. Deixamos o cabo o mais próximo do centro da garra, porque para identificar a corrente que passa pelo cabo, tá bom? Então nós temos que ter a medição da corrente com a garra do alicate medindo o cabo. E para medir a tensão elétrica alternada, não pode confundir. A medição de tensão é feita pelas pontas de prova. Colocamos a ponta de prova preta no com, a ponta de prova vermelha no volt aqui, ó, vamos de tensão. E aí cada uma das pontas de prova nós colocamos aqui em um dos pinos da tomada, aqui em um dos furos da tomada. A tomada possui 3 furos, correto, pessoal? Um furo que vai fase e neutro, não é isso? Ou neutro e fase. O outro furo que vai, quando for 127, quando for 220, fase e fase, tá bom? E o furo aqui central que vai o cabo de proteção elétrica, o cabo PE, o cabo de aterramento, tá bom? Quando nós quisermos medir a tensão da tomada, coloca uma ponta de prova em cada furo e efetuamos a medição da tensão. Aqui tanto faz colocar a ponta de prova vermelha na direita ou a preta na esquerda, não tem problema nenhum, desde que aqui esteja correto. Aqui tanto faz. A medição de tensão vai ser feita da mesma maneira, tá bom? Se for neutro e fase, fase neutro, vamos encontrar 127. Se for fase e fase, vamos encontrar a tensão de 220 volts. Beleza, pessoal? Então não esqueçam, corrente elétrica mede com o alicate, as garras do alicate no cabo, enquanto que tensão elétrica eu meço com as pontas de prova na tomada, tá bom? Ou no disjuntor, ou em qualquer outro ponto que você queira medir se tem ou não a presença de tensão elétrica.
Legal, pessoal? E quando for no multímetro, nós temos também a opção de medir com o multímetro. É a mesma coisa, busca pela escala aqui, ó, de V, tensão alternada. Aqui, ó, tá bem mais feitinho aqui a senoide, ó, mais bonitinho. Nesse caso do multímetro, nós temos duas escalas de tensão alternada, 200 e 600 volts. E nós vamos dar sempre preferência para usar a escala de 600 volts, por segurança, pessoal. Porque se você não sabe qual é, se você está usando um multímetro para poder encontrar a tensão, você não sabe qual a tensão que tem naquela tomada, se é 127 ou 220. E aí se você usar na escala de 200 volts para medir 220, vai queimar o equipamento, pode acontecer algum acidente. Então usa a escala de 600 volts que você tanto vai medir 220 como 127 volts. E uma vez que você sabe que 127, você quer usar a escala menor, aí pode usar, mas tem que ter certeza que a tensão é menor. Quando for medir, sempre por segurança, coloquem na maior escala e meçam pela maior escala possível, tá bom, pessoal? E no multímetro a gente vai usar aqui, ó. Nós nunca, nesse multímetro nós temos esse modelo, os eletricistas instaladores não vão usar essa escala de miliamperes, não vão usar essa escala de 10 amperes, esquece, que é perigosíssimo a gente usar. A nossa medição é tensão, ó, V. Vai ser esse aqui vermelho que vai a ponta de prova vermelha e aqui de novo o com que vai a ponta de prova preta, tá bom? Colocou aqui no com a preta, colocou no V aqui a vermelha. A gente faz a medição igualzinho é feito com alicate amperímetro. Legal, pessoal? E qual a importância, né, da gente conhecer a tensão elétrica? A tensão elétrica é responsável por gerar a corrente elétrica e fazer os equipamentos elétricos funcionarem. Qualquer equipamento elétrico funcionar, não vai funcionar sem que haja a tensão elétrica. Tá bom? Também é importante para determinar o nível de tensão de funcionamento dos equipamentos, saber se o equipamento trabalha com corrente, com tensão contínua, com tensão alternada, se trabalha com 1,5 volt, com uma pilha, com uma bateria de 12 volts, com uma bateria de 24 volts, com uma tensão alternada de 127 volts, 220 volts, 380 volts, 440 volts, são níveis de tensão mais utilizados na indústria, esses níveis mais altos, tá? Para determinar o nível de tensão para a transmissão de energia, lá desde a usina hidrelétrica, a energia ela é gerada em um valor de tensão diferente desse valor de tensão que nós temos em casa, 127 e 220 volts. E desde a geração lá até a transmissão, a distribuição, existem vários níveis de tensão que são elevados ou rebaixados de acordo com a necessidade, tá, do sistema de GTD, que é geração, transmissão e distribuição de energia. Então a tensão é muito utilizada para determinar esses níveis e também para determinar o nível de tensão de rebaixamento ou elevação dos transformadores. Nós vamos ter uma aula exclusiva de transformadores e vamos mostrar qual a necessidade dele, qual a importância dele aí no mundo da eletricidade, né? Qual a relevância que ele teve aí desde sua criação até os dias de hoje, tá bom? Então é muito importante aí sim conhecer, saber, e para nossos diversos cálculos que teremos aí na área de eletricidade, a tensão elétrica. Legal, pessoal? Então nós terminamos aqui com esta aula, a nossa aula de tensão elétrica, beleza? E essa foi a aula 4, né, pessoal? E depois a gente avança para a aula 5. Na nossa aula 5, a gente vai entrar agora num outro assunto, um terceiro assunto estudado na eletricidade. Nós estudamos a corrente elétrica, a primeira grandeza estudada. A segunda grandeza elétrica que estudamos foi agora essa aula, a tensão elétrica. E nós, nas próximas aulas, entraremos com uma nova grandeza elétrica, o estudo de uma nova grandeza elétrica, tá? Eu vou deixar para vocês refletirem aqui, ó, pensarem
na dificuldade dos elétrons se movimentarem em um condutor. Lembra que eu falei para vocês na aula de condutores e isolantes que nem todo condutor é um condutor perfeito, assim como nem todo isolante é um isolante perfeito? Por isso que nós temos lá o alumínio sendo um bom condutor, mas o cobre é um condutor melhor que o alumínio, ou seja, o alumínio é um condutor, digamos assim, entre aspas, menos perfeito que o cobre. E o cobre é um condutor menos perfeito que a prata. A prata é um condutor menos perfeito que o ouro. Então nós temos diversos condutores e cada um tem o seu grau de condutividade elétrica. Vamos entrar nesse assunto aí quando falamos de leis de Ohm, tá? Então o que acontece? Então nem todo condutor é um condutor perfeito. E quanto mais ele for um condutor imperfeito, mais dificuldade os elétrons livres, que nós tanto conhecemos já, encontrarão para se movimentar dentro desse material. Então tem materiais que os elétrons vão encontrar mais dificuldade para se movimentar. Quando a tensão elétrica está empurrando esses elétrons, vão encontrar mais dificuldade. Tem materiais que vão encontrar menos dificuldade. Por exemplo, quando a tensão elétrica for empurrar esses elétrons dentro do alumínio, vai encontrar mais dificuldade em movimentar esses elétrons do que se for movimentar esses elétrons num circuito feito apenas por ouro. Vai encontrar muito menos dificuldade de movimentar esses elétrons no ouro do que no alumínio. Tá bom? Então, como os condutores elétricos não são perfeitos, existe uma certa dificuldade para os elétrons se movimentarem e gerarem a corrente elétrica, tá bom? Quando estes são impulsionados pela tensão elétrica, tá? E a esta dificuldade é que damos o nome de resistência elétrica. Então aqui é só uma introdução para vocês já irem pensando, já irem entendendo, tentando entender o que é a resistência elétrica, tá, pessoal? Temos uma figurinha aqui até meio que engraçada, né? A dificuldade dos elétrons em se movimentarem em um condutor. Nós temos que a tensão elétrica, o volt, tá bom? A tensão, o volt, tá? Ela é quem empurra a corrente elétrica, o ampere, dentro do material condutor, tá vendo? Então, quanto mais forte o volt for, com mais força a corrente elétrica ampere vai se movimentar, tá? Quanto mais fraco for o volt, a tensão, com menos intensidade a corrente ampere vai se movimentar. Só que aqui nesse material condutor, nós temos agora um terceiro carinha aqui, um terceiro elemento que a gente vai começar a estudar ele, que é a resistência elétrica, o Ohm. É o cara que fica tentando impedir que a corrente elétrica passe. Enquanto a tensão elétrica empurra os elétrons, nós temos a resistência elétrica que faz todo o esforço possível para evitar que a corrente elétrica circule pelo material condutor. Tá bom, pessoal? A gente vai entrar com aula exclusiva de resistência elétrica na aula 5 e eu deixo com vocês aqui nessa minha aula o meu muito obrigado, tá bom? Espero que todos tenham gostado e aproveitem muito esse conteúdo. Todos fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!